Tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Marte é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Convocação para a Assembleia Geral. A Vortex e a Vestis Pavarini, na qualidade de agentes fiduciários da 15ª e 22ª emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A., convocam para a Assembleia Geral de Debenturistas. Se você é debenturista dessas emissões, vote pelo WhatsApp, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou envie uma mensagem para 11 4210 4670. No WhatsApp, siga o passo a passo com a nossa assistente virtual. Para saber mais, acesse vortex.com.br. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. E começou o BMC Stock ao vivo aqui na BMC News. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Chegou a hora de fazer uma avaliação aí de como está o mercado financeiro nesse meio do dia, hein, já que a Bolsa de Valores opera até às 17h55 nesta terça-feira, acompanhando o horário das bolsas de Nova York. A gente está aqui para fazer uma análise do que está acontecendo no momento, mostrar números, tem análise técnica, tem também as ações mais valorizadas, as que estão perdendo mais valor e um panorama geral da situação fiscal e do mercado. A ata do Copom é o que está dando o tom no mercado nesta terça-feira e ela realmente traz, né, a visão do Banco Central sobre esse cenário econômico atual. Os agentes financeiros estão repercutindo essa ata, que na visão de alguns reforçou as mensagens do comunicado sobre a cautela com o cenário externo e também atenção à questão fiscal local. O cenário doméstico também inspira cuidados com elevação do prêmio de risco por causa dessa meta. Juros futuros operam em queda, o que está favorecendo o setor de varejo. Daqui a pouco a gente vai ver em mais detalhes. Essa operação em queda dos juros futuros está em linha com justamente o exterior e também essa ata do Copom. Dólar em queda, movimento que destoa do cenário externo. Ibovespa avançou bastante, passou dos 119 mil pontos, é mais um dia, então, portanto, de otimismo na Bolsa Brasileira. No mundo, mercados em tom de cautela, também após a elevação dos prêmios dos títulos do Tesouro Americano. O dirigente do Fed dá um tom mais duro ao dizer que guerra com a inflação não está ganha e que prefere errar com restrições do que mais inflação. Tem a política no Brasil. Em Brasília, no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça começa a votação sobre o relatório da reforma tributária. E a gente vai ver também um pouco mais da temporada de resultados, com várias empresas apresentando aí seus números. Deixa eu colocar aqui já o nosso Profit da Nelogica aqui no fundo, para a gente dar uma olhada a situação no momento. Ibovespa, então, alta de 0,44%, neste momento com 118.960 pontos.
A máxima hoje foi de 119.216. No momento, o volume negociado de 10 bilhões 610 milhões. Está voltando à normalidade aqui, pelo jeito. Ontem, um volume mais abaixo da média, hoje já está num número mais expressivo. A gente vai entendendo e vai decifrando junto com vocês essa movimentação da Bolsa de Valores. Dólar futuro valendo 4,87, queda de quase 0,5%. 4,87 o futuro, 4,85 o de hoje. As empresas que mais sobem no momento, Magalu, 12%. Depois vem Casas Bahia, Vibra, Soma, Hapvida, Arezzo, Cogna. E as que perdem mais valor, justamente Petri 3 e Petri 4, 2% mais ou menos, Braskem e Prio 3. A Vale também está caindo, ou seja, a força do nosso Ibovespa não está hoje nem na Petrobras, nem na Vale. Se elas estivessem melhor, a gente poderia estar vendo um índice também muito maior. Mas vamos falar de análise técnica? Vamos chamar o nosso parceiro aqui, o Caio Sasaki, que é analista CNPIT do Portal do Trader. Ele participa com a gente todos os dias. Caio, bem-vindo. Boa terça-feira para você. De novo, Caio, faltou ligar o botãozinho do microfone aí. Tá aqui, tá ligado. Bem-vindo, tá? Boa tarde para você. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá, boa tarde, né? Mercado que ele abriu, inclusive, negativo. E aí acelerou o movimento comprador e vem se segurando aí no positivo. Eu ainda acredito que pode se estender um pouco mais, como você bem disse, né? Se as blue chips ajudarem, se a Vale e se a Petro resolverem caminhar, eu diria que esse mercado tem tudo para renovar as máximas intradiárias. Hoje de manhã eu já marquei aqui as máximas pro mini índice, né, o índice futuro, na região dos 120.500. Se superar esse ponto, eu diria que o mercado tem tudo para acelerar o movimento comprador. Na contramão, no intraday, eu diria que ele perde força se perder mais ou menos a região dos 119.800, próximo do preço de fechamento de ontem, próximo do preço de ajuste de ontem, já marcou um fundo nessa região, então é um ponto bem importante ali no intraday. Aí ele poderia ceder até alguns suportes que eu marquei mais cedo, seja na região dos 119.400 ou a mínima de hoje, situada ali na região mais ou menos dos 119.000, né? São pontos, no entanto, que eu julgo improváveis nesse momento, tá? Pela formação técnica que o mercado veio fazendo, né, de subir forte e lateralizar próximo da máxima, isso traz aí uma expectativa muito mais compradora, no sentido, inclusive, de renovar topos no intraday do que um movimento de correção, tá? E aí vale a pena a gente olhar num período diário, né, para ver que o mercado ele vinha assim numa tendência de queda, mas já faz um tempinho ali, alguns dias, que ele deixou os últimos topos para trás. E com isso ele assina ali uma reversão dessa tendência de queda, trazendo uma expectativa mais compradora. O que me chama a atenção, no entanto, é o volume fraco desses últimos dias compradores. O volume precisaria dar mais ênfase para esses movimentos, para dar mais confiança, né? Então eu diria que isso aqui mostra, não anula de fato, o volume baixo não anula a expectativa compradora, mas mostra que talvez o mercado ainda faça alguma correção antes de retomar um movimento de alta. De qualquer forma, para hoje, a expectativa ela é bem positiva, tá? Deixando o índice de lado e olhando o dólar futuro, dólar ele segue perdendo patamares de preço, com pressão vendedora, e vem ali cedendo, podendo buscar até suporte marcado na mínima de setembro. Então, se a gente olha a moeda aqui, nesse exato momento, fez um movimento parecido com o do índice, né? Pesou de forma bem direcional no início do pregão, diria que as duas primeiras horas foram assim, e agora ele lateralizou, tá? Se perder essa mínima aqui de hoje, eu diria que a moeda tem tudo para seguir renovando mínimas e ampliar esse movimento de queda de hoje.
Agora, deixando aí a moeda de lado, antes disso, né, falar um pouquinho na contramão, vai encontrar uma boa resistência nessa faixa aqui dos 48,95, mas eu diria que somente o rompimento desses topos, mais ou menos ali na região dos 49,25, é que a moeda poderia reagir com um pouco mais de força. Pontos esses que se encontram distantes nesse momento. Agora sim, deixando o dólar de lado, vamos dar uma olhada aqui em alguns papéis que eram destaques nesta manhã, destaques de alta, né? Um que eu já venho comentando há dias foi a Magazine Luiza. Se a gente olha aqui no período diário, o papel finalmente foi lá, rompeu a região dos 1,50, 1,54, ponto que eu vinha frisando bastante, né? E eu acredito que, como eu já disse, é um papel que tem bastante upside, tem condições de desenvolver esse movimento muito além desta região. Tomando na contramão um ponto de stop como esse aqui, o 1,30. Tá? Então, se a gente pega do 1,30 até 1,50, daria ali uns 20 centavos. Em compensação, para cima ele tem condições de desenvolver ali até uns 2,10, que seria a região desse topo, né? Então, uma proporção de 3:1, uma operação interessante aí para quem busca um trade que não vai durar tanto, assim, alguns dias, algumas semanas no máximo. E aí segue puxando bem o papel, creio eu que seja só o início de um movimento. Claro que rompeu o último topo, né? Mas não podemos nos esquecer que isso aqui é um movimento muito pequeno face à grande queda que rolou ao longo dos últimos meses. Então é um trade contra a tendência, não é o tipo de operação que a gente pesa muito a mão na hora de abrir posição. Nessa altura eu não parei para medir aqui, né? Mas o papel sobe aqui mais de 10%, 12%. É uma alta interessante. Uma outra que chamava atenção, embora não fosse uma alta tão agressiva assim, era a Vibra. Hoje de manhã vinha subindo bem, na verdade não é que subiu bem, já abriu com um belo gap de alta e vem se segurando. No entanto, apesar dessa alta expressiva, eu não vejo nenhum gatilho muito expressivo para o papel, né? Já vinha numa alta boa, já vinha numa tendência de alta e hoje abriu, inclusive, descolando bem das médias aqui. E este candle precisa esperar até o fim do pregão, né? Mais para o final, para ver como ele vai sinalizar, mas se fechar um candle assim, com uma sombra maior e um corpo muito pequeno, ele inclusive pode marcar um candle de topo, ou seja, pode marcar ali o fim desse movimento, dessa tendência e uma reversão, né, ou pelo menos um movimento de correção estaria prestes a acontecer. Ainda é cedo para dizer, como eu disse, é bom esperar até o fim do pregão para ver como essa figura ela se desenha, mas é algo que chama bastante atenção, uma figura clássica ali para reversão. Então, se alguém está posicionado no papel, toma bastante cuidado, tá? Hapvida também era um dos destaques desta manhã e segue performando muito bem. Olha aí onde estão os papéis, né, que, embora Petro e a Vale não estejam subindo muito bem, a gente tem aqui alguns grandes destaques. Já superou a região dos 4,18, tinha comentado desse ponto mais cedo, não está muito longe, 4,21, está pertinho, né? Mas é um ponto aqui interessante que pode marcar, inclusive, a extensão desse movimento. O papel vinha numa tendência de queda, mas não era uma tendência muito forte. Se a gente observar o movimento do ano, podemos ver que a maior parte foi uma tendência de compra, e os últimos meses recentes, aí, os últimos 3 meses, desenvolveu uma queda, mas não muito agressiva. Agora estamos talvez prestes a encontrar uma retomada de movimento comprador. Vale a pena ficar de olho. Na contramão, o que retomaria um movimento de queda seria, na minha opinião, a improvável perda dos 3,57. Além de Hapvida, vamos lá. Um papel que me chamou bastante atenção foi a Goal, hoje de manhã. O papel também abriu com um bom gap de alta, no entanto, né, assim como o Vibra, é um papel que vem sinalizando até o momento um candle de topo. Abriu com uma boa alta, chegou a desenvolver alguma coisa de compra e devolveu todo o movimento.
Se fechar desse jeito, pode ser um movimento, pode ser um candle de topo, sinalizando um movimento de queda para as próximas sessões. O que me chamava também muita atenção, era que a Goal ela se descolava, né, de outros pares aqui do setor, de siderurgia, de minério, e seguia com essa alta. Isso me chamou bastante atenção, mas bastava olhar a figura aqui para entender que esse movimento ele não é muito confiável do ponto de vista da análise técnica, ok? Então, cuidado, não compraria o papel, pelo contrário, ficaria de olho aí, eventualmente, numa venda. Quem sabe para fazer um long and short, né? Uma famosa operação de papéis em que você compra um papel e vende um outro para tentar tirar proveito da diferença de preço entre eles. Então, nesse caso, você poderia comprar ali algum papel do setor e vender este, acreditando que a diferença de preço entre eles poderia estreitar. Bom, tem alguns outros papéis aqui. Arezo é um papel também que vinha se destacando pela alta. Notamos que ontem, né, o papel desenvolveu uma boa queda. Ontem não, na verdade, na sessão. Não, foi de ontem mesmo. Desenvolveu uma boa queda. E hoje, neste exato momento, recupera 100% dessa queda, né, trabalhando ali com mais de 5% de alta. Chamou atenção para essa região aqui dos 61 e 61,50, 61,60. Bom ponto de compra, né? Com um ponto de stop muito bem estabelecido. Pode ser o momento aí da virada de tendência desse papel. Tá? Já tem um volume, o pregão passou ali da metade agora há pouco, mas já tem um bom volume de negócio, expressivo. Isso me parece ser um movimento bem consistente. É um papel que está bem interessante aqui para atuar na compra. Além disso, outros dois papéis que subiam bem, Cogna, junto com a Edux, mas a Cogna me parece mais interessante para hoje, assim, o papel vem desenvolvendo uma boa alta, vamos lá, mais de 5% também. Me chama a atenção aqui essa região dos 2,65, mais ou menos, como um ponto que pode liberar um movimento de compra mais expressivo, né? E para baixo só a perda dos 2,48 é que desanimaria. Me chama a atenção porque ele fez um movimento de alta, corrigiu com o pregão de ontem e hoje está voltando a puxar novamente. Então, essa região aqui me parece ser um marco interessante para entrada e acreditando numa compra para os próximos pregões. Então, vale a pena ficar de olho aí. Faixa aí mais ou menos dos 2,65 para a Cogna. A Edux eu vou dar uma passada nela, mas só por conta da alta que também era interessante, né? A gente vê aqui, ó, quase 5% de alta. No entanto, é um papel que não apresenta uma oportunidade tão interessante assim de compra no momento. Nenhuma formação, nada muito expressivo. Conta a favor o fato de ter desenvolvido uma bela tendência, né, ao longo ali do primeiro semestre, principalmente, e depois podemos dizer que o papel praticamente lateralizou, então é um papel forte, mas não vem apresentando nenhum sinal para uma entrada agora. Não, quem comprar agora corre o risco de ficar preso aí dentro de uma lateralização que ainda pode durar, não sabemos, alguns dias, algumas semanas, alguns meses. E para fechar aqui, tem mais dois papéis que eu acho que são interessantes. Soma também vinha apresentando uma alta, inclusive superando aqui a região dos 5,70, que eu já venho falando faz um tempo, e teria aqui um segundo ponto, que é a máxima dos últimos dois pregões, os 5,93, está perto. Eu diria que isso faria o papel ganhar bastante fôlego e seguir numa tendência compradora, né? Tendo como stop da operação não essa mínima aqui marcada no final de outubro, mas essa região aqui já seria o suficiente. Afinal de contas, marcou um fundo, marcou um topo. Corrigiu, se superou o topo anterior, esse cara aqui acaba se confirmando um fundo, então seria um ponto de stop bem curto para um movimento que pode se estender e um pouco além, né,
o papel caiu bastante já nos últimos meses, tem bastante upside aí para se desenvolver algo parecido com o caso da Magazine Luiza, embora em proporções menores de queda. E agora sim, o último da minha lista, Azul. Azul, que vinha trabalhando dentro de uma congestão que durou praticamente o mês de outubro inteiro, vem saindo dessa região, superou os 13,70, enquanto acima desse ponto tem tudo para acelerar o movimento comprador. É um setor que pode se beneficiar muito aí dos cortes de juros da Selic, e o setor como um todo, chegando no final do ano, verão, as pessoas pensam mais em viajar, então pode ser, sim, um papel bem interessante para aproveitar o momento. Tá? Eu prestaria bastante atenção, então, nessa região dos 13,70 por caso da Azul, assumindo ali região dos R$12 como um ponto de stop. Maurílio, não sei se vocês estão me ouvindo aqui. Bom, não vou ficar quieto, eu vou dar uma olhada então em alguns outros papéis. Já que eu estava olhando Azul, vamos dar um pulo aqui na Gol. Outro papel do setor que tem um desenho bem diferente. Embora a Gol venha dentro de uma tendência de queda, hoje trabalha num movimento de correção, talvez seja até uma oportunidade de compra. Então pode voltar aqui no topo anterior, fundos marcados recentemente. Ele é muito importante essa região. Pode ser uma oportunidade de compra para giro curto. Tá? Maurílio, se quiser, a qualquer momento você pode me interromper. Claro, Caio, beleza. Obrigado aí por segurar, que a gente não estava conseguindo se comunicar aqui, mas a gente conseguiu entender bem sua análise aí a respeito de Gol. Eu tinha pedido antes para a gente fazer uma análise do setor de supermercados e atacarejo, que está subindo como um todo aqui, está todo verdinho na minha tela. E queria começar pelo Grupo Mateus, que a gente não mostra muito na análise técnica, então eu acho que pode ser uma oportunidade. GMAT3, que está subindo hoje aí 1,64. Depois a gente poderia dar uma olhada em Açaí também, que está subindo bastante hoje, dos 4 é o que está com maior valorização no momento, com 2,38. Caio. Vamos lá, eu já estou aqui com o GMAT na minha tela. O papel, ele vem trabalhando de fato uma alta interessante, mas ainda não devolveu, não recuperou a perda do movimento de queda de ontem, né? É um papel que tem aqui uma resistência muito bem marcada, eu prestaria atenção nessa região dos 6,33. Notamos que tem 2 topos recentes marcados ali. Superação dessa região tem tudo para acelerar um movimento comprador para o papel. E aí seria interessante, né? Porque teríamos um stop relativamente curto numa operação ali com uma expectativa muito boa. Muito boa. Se quiser se estender até os primeiros topos aqui, aliás, fundos perdidos, né? Seriam as primeiras resistências. 68 daria os 33 centavos, podendo buscar até esse topo, que ali sim é mais relevante, seria a região dos 7,50. Então a gente está falando de um upside ali de mais de R$1, na contramão podendo assumir ali um stop de apenas 30 centavos, mais ou menos. Pode ser uma operação bem interessante. Açaí, vamos ver. Caramba.
Nossa, ela começou a tocar do nada aqui. O açaí... E pior que eu não escuto, porque o meu fone ele cobre todo o ouvido, só escutei um chiado de fundo. O açaí, ele segue uma posição um pouco melhor, esse sim já devolveu o movimento de queda de ontem, então isso para mim é um sinal de que demonstra mais força e segue aqui trabalhando acima de um ponto que eu já vinha comentando antes, né, 11,95, inclusive rompeu uma linha de tendência de baixa. Me parece que o papel vem firmando uma reversão aqui de tendência com grande potencial de desenvolver mais compra acima dessa região, dos 11,95. Não está muito longe do ponto, né? Então, se alguém de repente queria entrar e perder a oportunidade, vale a pena ficar de olho e comprar mesmo no preço que está agora, 12,02 centavos, vai comprar 7 centavos para cima. Para um movimento mais longo, acaba não fazendo muita diferença. Perfeito, Caio. Vamos agora para as Blue Chips para entender o que está acontecendo. Petri 4, Petri 3 e Vale, todas em queda nesse momento, e só por elas acho que a nossa bolsa não está subindo ainda mais, né? Agora a gente está inclusive com uma alta de 0,47, 118.990 pontos. É isso aí. Eu não cheguei a olhar Vale e a Petro, né? Acho que vale a pena dar uma olhada aqui. Sim. Essas duas. No caso da Vale, a gente vê que o papel perdeu uma linha de suporte, vinha brigando inclusive nessa manhã no 70,85, acabou acelerando venda. Não é ainda para se assustar, o papel fez um histórico aqui recente, né, de compra muito interessante. Eu diria que se eventualmente essa queda, é improvável, mas se eventualmente acontecer de ceder até a região de 67,70, temos ali um excelente suporte, onde daria para atuar numa compra. Eu arriscaria uma compra nessa região, tá? Pode ser que hoje seja só um pregão isolado ou tenhamos um movimento curto, mas torna a dizer, isso passa longe de reverter a tendência de alta que o papel construiu recentemente. Inclusive rompendo aqui uma sequência de topos, né, que foi ali marcado em abril, depois em julho, depois em setembro. Então eu ficaria de olho na Vale. É um papel não interessante para hoje, mas isso não invalida ali a força que o papel vem tendo. A Petro, depois vou dar uma olhada em PetroRio também, porque era um papel que se destacava muito hoje de manhã. Também vem trabalhando dentro de uma tendência de alta. Os últimos dias foram dias de candles vermelhinhos, meio que estagnados ali, mas isso passa longe de ser, de fato, uma expectativa negativa, né? Por enquanto, só uma correção. Vem trabalhando, inclusive, dentro de um canal, num prazo maior, mesmo se a gente pega aqui os movimentos mais recentes, marca um canal um pouco mais estreito, eu ficaria atento. O papel ele ainda traz expectativas positivas. Começaria a preocupar se perdesse o último fundo, região dos 32,30, mas está longe, eu não daria muita atenção, pelo menos não por enquanto, para um movimento de venda mais estendida em Petro. E PetroRio? Vamos ver PetroRio também. Estava em baixa, papel, né? Que vinha, estava em queda e seguiu acelerando o movimento de venda. Esse papel pode, de fato, perder força se vier abaixo desses 46,20. Basicamente, o último fundo marcado. Eu prestaria bastante atenção. A queda de hoje, por enquanto, não demonstra muito volume. Isso seria mais preocupante, mas eu ficaria de olho para as próximas sessões, tá? Pode ser um papel que vem sinalizando aí uma potencial reversão de tendência. Nesse caso, abaixo dessa região aqui, do 6,20, perdendo também a mínima desse cara aqui, que seria os 46,08, tem tudo para acelerar o movimento de venda, porque a gente tem um gap aqui. Então, o mercado ele costuma acelerar movimentos em zonas de gap, no caso seria um movimento de venda. E teria o próximo suporte só lá nos 43,10. Então, eu estou falando aqui de uma queda de quase 8% a partir do nível que se encontra agora. Então, seria uma queda relativamente expressiva. Eu
mapearia esse ponto de perto aqui, 46,20. Isso pode sinalizar um movimento de queda um pouco mais estendido. Agora, não podemos nos esquecer que é um papel que vem dentro de uma tendência de alta no longo prazo. Então, isso conta a favor, tá? Mesmo que o papel eventualmente perca alguns fundos recentes, é um movimento de correção em relação ao longo prazo, e a reversão de tendência seria algo mais atrelado a um curtíssimo prazo, né? Se perde aqui essa região, aí talvez comece a ficar um pouco mais preocupante. A gente estaria falando de devolver ali uma parte mais significativa, né, desse movimento de alta. Mas eu não me preocuparia por antecipação, não. O papel parece bem, o movimento que a gente pode ver acontecer, ele está mais ligado ao curto prazo do que ao longo. Maurílio. Legal, Caio. Para não dizer também que a gente só falou do negativo, vamos falar da Vibra ainda nesse mesmo setor, porque até separei e coloquei aqui na tela o setor de petróleo, porque a Vibra é a que se destaca hoje, com 6,69 de ganhos até o momento. E a Prio realmente, como você apontou, do setor, não só do setor, mas na toda a Bolsa de Valores no momento, é a que apresenta o pior resultado, queda de 2,44. A Petrobras também está caindo, a Enalta também caindo e 3R Petróleo caindo. Subindo o Ultrapar, Petrohexa e a Vibra, que é a que está tendo esse destaque aí, ações no momento valendo R$ 21,86. O que a análise técnica diz para a gente sobre Vibra? Vamos lá. Vibra foi um dos papéis que eu comentei logo de cara, que é o papel que vem negociando com uma boa alta, torna a dizer, porém, essa figura de candle com corpo muito pequeno e sombras grandes, ele acaba sinalizando um potencial topo. Com volume expressivo, isso fica mais forte ainda. Então, para o pregão de hoje, definitivamente não compraria esse papel e pensaria, inclusive, em vender, dependendo de como abrir amanhã, né? Se abrir aqui testando a mínima do papel, ou até perdendo já essa região com gap de queda, isso aqui, classicamente, é uma figura de reversão. O pessoal chama de doji, esse tipo de figura, com corpo pequeno e sombras grandes. Então, ficaria muito atento, porque pode ser uma potencial reversão de tendência, né? Nessas horas eu gosto até de utilizar um estudo de médias móveis para mostrar que é uma figura que se desloca bem, né? Se descolou bem das médias móveis, de 2 períodos aqui, uma de 9 exponencial e uma de 20 períodos. E ela também está acima dessa linha aqui. Isso aqui são 2 bandas, são bandas de Bollinger, são 2 desvios padrões. Então isso significa, matematicamente falando, que o papel ele negocia fora do range onde 95% dos preços estão presentes. Então ele está bem distorcido, isso pede muitas vezes um movimento de correção. Então eu ficaria muito atento, definitivamente não compraria, pelo menos não nesse momento, e muito pelo contrário, ficaria atento a um potencial movimento de correção para o papel. Boa. Você sabe que eu estava na dúvida se você tinha falado de Vibra aí. Eu tentei arriscar aí, mas realmente você já tinha trazido algumas considerações, mas você sempre traz uma coisa a mais, você viu, né, Caio? Você conseguiu trazer outros detalhes a mais, que eu acho que quem está acompanhando aí está interessado e compreendeu essa nossa volta ao assunto aqui. Tá valendo. Para fechar, você tem alguma sugestão? Você prefere que eu aponte algum papel aqui? Acho que a gente tem mais uns 2 minutinhos aí. Bom, pode trazer algum papel. Os destaques eu falei logo no início, né? Então tinha alguns papéis interessantes. Então eu acho que podia ser a TIM. Vamos dar uma olhada na TIM. TIM S3 aqui, que está com uma alta no momento de 2,55. Vamos lá. É um papel que esticou bastante, hein? Vinha numa tendência de compra muito forte desde o início do ano, né? Isso. E eu diria que o mercado ele não se movimenta em linha reta. Se a gente pegar aqui essa linha aqui, eu diria que ela representa muito bem uma linha de tendência, né? A linha de tendência a gente considera aquela que sofre o maior número de toques e que dura um prazo maior possível. Então aqui eu diria que a gente tem uma linha de tendência muito bem construída. Se a gente copia essa linha e rebate ela para cima, ainda teria ali alguns tantos para subir, né?
mas eu já ficaria um pouco desconfiado desse movimento. O mercado, como eu disse, ele se move em ondas, pode ser que aconteça uma correção a partir de agora. Pontos bons para comprar seriam próximos a essa linha de tendência, então não arriscaria entrar agora, apesar de estar desenvolvendo uma alta, apesar de ter uma boa tendência de alta, eu não arriscaria uma compra nesse papel agora, tá? Por outro lado, não chega a sinalizar um topo. Deixa eu descer aqui para o intraday para ver se tem alguma coisa. Não temos um sinal de topo. Então, quem está eventualmente posicionado também não é para se preocupar, não é para pensar em vender, pelo menos não por enquanto, né? Deixa a tendência correr, deixa o movimento seguir. Para quem está de fora, eu diria não faça nada, né? Para quem está dentro também, não tem motivo para sair do papel. Segue apenas uma tendência boa de alta. Legal, Caio. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no BMC Stock, mais uma vez trazendo essas contribuições importantes. Uma boa tarde para você, a gente se vê amanhã. Eu agradeço, Maurílio. Uma boa tarde e até amanhã. É isso. Bom, vamos ver como é que estão as bolsas de valores em Nova York, bolsas que abriram numa tendência mais negativa, mas agora está todo mundo positivo. Dow Jones alta de 0,14, S&P 500 alta de 0,21 e a Nasdaq deu uma acelerada aqui com ganhos de 0,75%. Petróleo em baixa, tanto o Brent quanto o WTI na faixa de 3,67%. Ouro também perdendo valor nesse momento. O dólar, cotação de hoje, 4,87. Euro, 5,20. E a nossa Ibovespa aqui acelerando os ganhos, passando novamente dos 119 mil pontos. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre dividendos. Mais entrevista e mais informações atualizadas sobre o dia, sobre a terça-feira em Brasília, dia importante para a votação da reforma tributária. A gente volta já já. BNC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BNC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e informação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Vortex Beyond. BNC News. Informação que gera valor.
BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na programação da BMC News com o estoque e a cobertura dos principais fatos desse comecinho de tarde aqui no mercado financeiro. E você sabe como funciona a política de dividendos das empresas? Nem todas fazem esse tipo de pagamento aos acionistas. Esse é o assunto do quadro RI em Pauta de hoje. Confira. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ. E como vocês já sabem, o RI em Pauta é nosso encontro para falarmos dos principais assuntos que permeiam os bastidores da área de relações com investidores. O famoso RI, com estudos exclusivos do mercado de capitais. Hoje, o assunto por aqui é política de dividendos. Para relembrarmos, uma política de dividendos é a organização que uma companhia utiliza para estruturar o pagamento de dividendos aos seus acionistas. Esses pagamentos representam uma parte dos ganhos que a empresa distribui aos detentores daquela ação, como forma de pagamento. Além do valor dos dividendos, essa política também define a frequência com a qual eles vão pagar esse determinado valor. No entanto, não são todas as companhias que realizam esses pagamentos. Muitas estão em fase de crescimento acelerado, por exemplo, e optam por reinvestir seus lucros na expansão do negócio. Dessa forma, a disponibilidade de dividendos pode variar amplamente entre as empresas e os setores. E na CVM existe um campo específico para as companhias arquivarem suas políticas de dividendos. E foi através desse campo que o time da MZ coletou as informações para o levantamento exclusivo que eu tenho a oportunidade de apresentar aqui hoje. Lembrando que o estudo completo está disponível no QR Code. Das mais de 330 empresas que acompanhamos, apenas 15% possuem política de dividendos. Desse número, mais de 60% pertence ao segmento de novo mercado da B3, que tem as maiores exigências da prática de governança corporativa. Os setores financeiros e de energia elétrica são aqueles com a maior quantidade de companhias que possuem esse documento arquivado na CVM. O pagamento de dividendos por bancos é uma prática já super estabelecida. Por isso, esses arquivamentos são comuns nesse setor financeiro. Já a energia elétrica possui uma maior previsibilidade de caixa, o que possibilita que essas empresas formalizem esse tipo de documento. Eu acho super importante ressaltar aqui que as políticas não são definitivas, né? Elas podem ser revisadas ou mudarem ao longo do tempo. Das empresas atuais, Banestes, Bampará e Cielo foram as que mais arquivaram políticas de dividendos na CVM. Ao todo, temos 80 políticas arquivadas atualmente. Deste número, 73% possuem informações sobre dividendos obrigatórios da companhia, enquanto 59% falavam sobre regras para outros tipos de dividendos, como, por exemplo, os complementares e intermediários. As políticas também se aplicam ao pagamento de juros sobre capital próprio em 88% dos documentos. Para o levantamento, também analisamos os sites de relações com investidores de mais de 300 empresas que acompanhamos. Através dessa pesquisa, constatamos que 34% delas mantêm uma seção dedicada exclusivamente às informações sobre o pagamento de dividendos. Esse número equivale ao dobro das políticas formalizadas na CVM. Isso reforça o quanto o site de RI acaba sendo o principal canal de informação para muitas empresas. O estudo ainda conta com diversos temas importantes. Então,
Para quem quiser acompanhar na íntegra, basta acessar o nosso website. É a MZ empoderando os profissionais da comunicação financeira a gerarem mais valor para seus stakeholders. Valeu, Cássio. 2h14, horário de Brasília. As bolsas europeias fecharam mistas, à medida em que o entusiasmo dos investidores com o pico nas taxas de juros globais diminuiu. O índice Stoxx 600 caiu 0,12%, arrastado pelas ações de energia e acompanhando queda nos preços do petróleo bruto. Na China, dados mostraram que as importações cresceram em outubro, enquanto as exportações subiram. No fechamento, Frankfurt fechou em alta de 0,14%, Londres em baixa de 0,07%, Paris queda de 0,38%, Madrid também no negativo 0,02%. Chegou a hora de mais uma entrevista aqui no Estoque. Agora é o Pedro Ávila, analista de bancos da Varos, que está aqui chegando para falar com a gente. Oi, Pedro, boa tarde para você, bem-vindo e obrigado, viu? Boa tarde, que isso, o prazer é meu. Sempre bom falar com vocês, trazer um pouquinho do panorama, da nossa visão sobre o mercado. Isso, eu queria que você justamente começasse num geral sobre bancos, inclusive hoje resultados importantes aí do Itaú, mas você fica à vontade para falar sobre o setor como um todo e depois a gente pode especificar algum banco específico e qual que é a análise da Varos aí a respeito desses papéis que vocês acompanham mais de perto, dependendo de qual é o banco. Não, ótimo. O resultado desse trimestre, né, do terceiro TRI, ele era bastante aguardado porque o setor de banco viveu algumas oscilações por conta da política brasileira, né? Boatos sobre o fim do JCP, reforma tributária, mas acabou que os resultados eles vieram muito positivos. Principalmente o resultado de Itaú ontem, que veio acima do consenso, e também o resultado de Banco Inter. E o resultado de Banco Inter ele é muito importante porque o Banco Inter está mais próximo do varejo, então ele é mais sensível e capta melhor como que a queda na taxa de juros pode influenciar principalmente em relação à qualidade do crédito do banco, ao índice de inadimplência dos devedores, porque quando esse índice de inadimplência ele cresce muito, e foi o que a gente viu nos 2 primeiros trimestres, os bancos, principalmente bancos mais voltados ao varejo, eles sangram muito. Mas agora, com o resultado de Itaú e principalmente com o resultado de Banco Inter, isso parece ter dado uma estagnada, então melhora a perspectiva dos próximos resultados que vão sair também dos próximos resultados dos outros trimestres. Legal, Pedro. Vocês acompanham bem de perto também o Bradesco, Banco do Brasil e Banco ABC. Você quer falar um pouquinho de cada um? Você prefere começar pelo Bradesco? Pode ser. Então, o Banco Bradesco, se a gente pegar dos grandes bancos brasileiros, ele é o que está no pior momento, digamos assim. Ele, durante a pandemia, ele optou por dar bastante crédito à pessoa física, e aí os juros cresceram de forma muito alta e a inadimplência foi lá em cima. Então, há alguns trimestres o Banco Bradesco ele teve que mudar um pouco sua rota, então ele foi mais seletivo no crédito concedido, e a esperança é que em algum momento o índice de inadimplência pare de subir e volte a cair. Se a gente comparar ele com o Santander, que é um banco mais ou menos parecido, o Santander já aconteceu isso no último trimestre. Mas o Bradesco está um pouquinho atrás, então pode ser que aconteça nesse ou no trimestre seguinte. Porém, tem um detalhe muito importante que a gente não vê o mercado comentando, que é a sensibilidade da carteira de títulos do Bradesco pré-fixada. Então, a gente acredita que em algum momento essa queda na taxa de juros vai trazer um resultado de tesouraria muito forte. Pode ser agora ou pode ser em no máximo 2 trimestres, o que surpreenderia bastante o mercado. Perfeito, Pedro. Agora, Banco do Brasil. Claro. Banco do Brasil é um banco mais redondo, tá? A gente pode comparar ele com o Banco Itaú. Em números, ele é bastante parecido, gera receita parecida, o lucro é parecido e o ROI também é parecido. O que a gente espera dele é que ele seja menos volátil em resultado,
porque a carteira de crédito dele é bem confiável, é muito difícil ele ter uma inadimplência alta, ele é muito forte na prestação de serviço, em crédito consignado. Então, a gente espera que ele mantenha os últimos resultados, fica ali com o ROI variando entre 21% e 22%, e isso, de certa forma, não vai levar a uma grande subida no preço das ações, porque o mercado ele é muito cético com o Banco do Brasil por conta de uma possível, mas improvável interferência do governo. Agora, passando para o Banco ABC, é um cenário completamente diferente. O Banco ABC, nos últimos 4 anos, ele se reinventou, ele investiu muito em receita de prestação de serviço, ele abriu uma comercializadora de energia, uma corretora de seguros, e isso ainda não está sendo muito bem captado nos resultados. Então, digamos que boa parte desses novos investimentos ainda não atingiu o break-even, o que faz com que o resultado sofra um pouco, só que daqui para frente, principalmente daqui uns 3, 4 anos, o que a gente espera? A gente espera que ocorra um ganho de alavancagem muito alto, um ganho de alavancagem operacional muito alto. Então, a gente vai sair de um índice de eficiência que hoje é de 40%, e em algum momento, nos próximos 4 anos, vai bater 35%, 36%. E isso poderia levar o ROI do banco aos seus 20%, aí já se comparando a Itaú e Banco do Brasil. Então, a gente vê uma simetria muito grande com o Banco ABC. ABC é de São Paulo mesmo? Não, então, o ABC Brasil, né, ele é como se fosse uma filial do Arab Bank Corporation, que é um banco de sociedade do governo do Kuwait com o governo da Líbia. É um caso especial no Brasil, mas isso é importante porque são governos que atuam bastante nessa área, então eles dão um suporte muito bom, principalmente em recapitalização de dividendos, eles sempre aceitam reinvestir o dinheiro. Isso é como se fosse uma fonte de crescimento natural do Banco ABC. Perfeito, eu não conhecia, inclusive estou vendo agora aqui mais alguns detalhes. Hoje a ação, inclusive, está ganhando 0,39 centavos, aumento de 1,92% do Banco ABC. Eu trouxe aqui todo o setor para hoje, para a gente dar uma olhada junto aqui, dos bancões, né, que a Bolsa chama de bancões aqui nessa lista. E a gente vê também muito otimismo, né? Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú Unibanco, Itaúsa e Santander também, todos no positivo, todos trabalhando aí em bons patamares, sendo que o que está subindo mais no momento é justamente Itaú Unibanco com 3,02. Isso tem a ver, na sua opinião, com essa questão dos juros futuros, essa própria divulgação da ata do Copom de hoje? Isso está influenciando esse bom resultado de hoje nos bancos? Ou tem uma equação um pouco mais complexa quando a gente fala desse tema e desse setor? Não, é bem simples de entender. Inclusive, todos os RIs foram unânimes em responder isso para a gente, que queda de juros é positivo para os bancos. O pessoal acha que não, né? Porque pensar, se os juros subirem, o banco ele vai poder cobrar mais caro pelo empréstimo, então o lucro dele vai ser maior. Mas não é assim. Primeiro, porque quando os juros sobem, o banco ele tem que pagar mais pela captação. Então não significa que a margem financeira dele vai ser maior. E segundo, que quando os juros sobem, tem um efeito muito ruim numa linha que a gente chama de PDD, que é provisão de crédito para devedores duvidosos. E essa PDD é como se fosse uma despesa. Então, quando os juros caem, a despesa diminui, e essa despesa diminuindo, o banco ele fica mais livre para poder aumentar a carteira de crédito dele, e isso aí acaba resultando em mais lucro, em mais margem, em mais ROI. Então, sem dúvida, a maior explicação para a subida recente dos bancos é a projeção, né, de uma queda maior na taxa de juros, não só no Brasil, mas fora também. Para fechar, Pedro, o que projetar aí para esse último trimestre do ano? O que você acha que pode ser o grande destaque e qual a grande aposta, a boa surpresa que vem por aí na sua análise? Tá, se eu tivesse que dizer onde eu acho que vai vir uma surpresa, sem dúvida é Bradesco, tá? O mercado ele está bem pessimista com o Bradesco, mas a gente acha que em algum momento o resultado de tesouraria dele vai convergir. E onde a gente não espera surpresa, que a gente espera que fique do jeito que está, Banco do Brasil e Itaú.
O Santander, ele seria um meio termo ali entre o Bradesco e o Itaú, então se surpreender não vai surpreender tanto. Legal, Pedro. Muito obrigado pela sua participação aqui no Estoque. Fica à vontade para quando quiser voltar. As suas informações são muito importantes e ajudam muita gente, com certeza, nessa tomada de decisão. Uma boa tarde e uma ótima terça-feira. Boa tarde, ótima terça-feira para todo mundo. Obrigado, Pedro. Bom, vamos fazer um giro aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Vou destacar aqui agora o setor de varejos. A gente estava falando de juros aí com o Pedro, e isso também se reflete no setor de varejo, que está aqui num momento de subida bastante forte, né? Um ímpeto muito bom aqui, inclusive do Magalu, que no momento está subindo 15%. É um ganho bastante elevado. Na última sexta-feira também foi assim, Magalu e Casas Bahia subindo bastante, com mais de 2 dígitos, e hoje esse movimento está se repetindo aqui no Magalu. O Grupo Soma também vem em alta de 6,86%, Arezzo 6,12%, na faixa de 5 e 4 tem Vivara, Natura e Lojas Renner, Americanas também sobe 3,61%, C&A na faixa de 3%, Guararapes e Açaí na faixa de 2%, sobem ainda Pets, Grendene e Alpargatas. A Via, né, Casas Bahia, é a única aqui que está no 0 a 0, não está subindo nem descendo neste momento, 2 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Vamos ver o índice geral, como é que está? Perdeu agora os 119 mil pontos, mas sustentou essa alta aí durante bastante tempo. O Ibovespa com 12 bilhões 310 milhões de negociação, um número já bem parecido com toda a negociação do dia de hoje. Lembrando que agora, 2h30 até as 18 horas, a gente tem ainda 3 horas e meia de mercado aberto e muita negociação ainda pela frente. Agora retomou aqui os 119 mil pontos e que o índice, no geral, está subindo 0,54%. Itaú, Unibanco, das Blue Chips e Bradesco são as que estão subindo. A Vale e a Petri estão caindo. Dólar futuro, para a gente fechar esse giro, no momento 4,88, queda de 0,38%. Vem aí o BMC Market com o Felipe Nascimento. Às 4 da tarde, eu e a Isabela Takaki esperamos você no closing, aqui na programação da BMC News, a gente fazendo uma cobertura e um giro completo aí de tudo que está acontecendo no mercado, com análise, notícias, números e informações. Um abraço, obrigado a você que nos acompanhou até agora e a gente volta a se ver de novo às 4 da tarde. Valeu, um abraço e até mais. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest,
Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto